Olá, tudo bem? O Airbus A380 é o maior avião de passageiros do mundo, podendo transportar quase 600 passageiros somente em sua configuração de base. Cabe muito mais. Sua construção foi uma novidade na engenharia aeronáutica, na época, e até hoje impressiona. Mas o que aconteceu para que o sucesso nas vendas desta aeronave não permanecesse nas alturas? É o que vamos ver a partir de agora. A história do A380 é fascinante, assim como a própria aeronave. Ela é uma maravilha das viagens de longa distância. Bom, pode te levar de um canto a outro no planeta, acredite, sem precisar reabastecer, antes de chegar ao seu destino. Com mais de 15 anos de carreira, o A380 permanece como uma das aeronaves civis mais impressionantes que o mundo já viu. Um avião praticamente inigualável por qualquer outra coisa no céu. A história do Airbus A380 começou quando o primeiro Boeing 747 decolou pela primeira vez em 1970. Ele foi o primeiro jumbo moderno de corpo largo e de longo alcance que o mundo já havia visto. O 747 foi um grande avanço na aviação civil, com sua velocidade de cruzeiro próxima à velocidade do som e sua capacidade de transportar bem mais de 350 pessoas em voos contínuos e mais longos do que antes. O 747 foi um tremendo sucesso comercial, com mais de 1.500 aeronaves produzidas. Ele ainda está em serviço hoje, e claro, com as variações que foram surgindo, mais de 5 décadas após seu primeiro voo. O 747 também deu à Boeing o monopólio nas viagens aéreas de longo alcance e alta capacidade por um bom tempo. Isso significava que qualquer companhia aérea que quisesse oferecer essas jornadas aos seus passageiros teria que comprar uma frota de 747s. No entanto, longe de ser um avião perfeito, seus altos custos operacionais faziam com que as companhias aéreas os adquirissem com certo, digamos, contragosto, uma vez que não havia uma outra opção e o mercado parecia pedir por aquela aeronave. No final dos anos 1980, várias empresas de design de aeronaves começaram a perceber que poderiam quebrar o monopólio da Boeing se pudessem produzir seu próprio avião de alta capacidade. A McDonnell Douglas, por exemplo, apresentou o seu MD-12, que não foi bem sucedido e acabou não decolando. Os motivos foram muitos, e se você quiser saber mais histórias sobre este e outros grandes projetos aeronáuticos, aqui no canal Fatos Desconhecidos, deixe sua sugestão nos comentários, combinado? Bom, em meados da década de 1980, a Lockheed Martin estava mais preocupada com as produções militares e aeroespaciais. Enquanto isso, na Europa, a Airbus também queria uma parte do bolo, sem dúvida. Em 1988, o engenheiro flash da Airbus alemã, Gene Holder, recebeu autorização para começar o planejamento de uma aeronave de altíssima capacidade. Ele e sua equipe iniciaram secretamente uma série de rascunhos iniciais de design e estudos de viabilidade. 2 anos depois, na Feira Aérea de Farnborough, na Inglaterra, representantes da Airbus anunciaram que a empresa havia decidido avançar com seus esforços para produzir uma aeronave concorrente do 747, com um objetivo adicional. Eles alegavam que os custos operacionais de sua aeronave seriam 15% mais baratos do que os do Boeing 747-400. 4 equipes de design, cada uma composta por algumas empresas parceiras da Airbus, se apresentaram para oferecer suas próprias tecnologias ao projeto final. Em 1992, várias delas foram selecionadas para apresentar propostas para o projeto. A aeronave, ainda sem nome, claramente despertou o interesse da Boeing também, que chegou a considerar a possibilidade de revirar todo o seu modelo de negócios. Na verdade, a Boeing e a Airbus acabaram em uma colaboração temporária
em torno do projeto durante 1993 e parte de 1994. Mas em junho daquele ano, a Airbus anunciou que sua parceria conjunta com a Boeing não continuaria. Em vez disso, eles seguiram sozinhos no projeto, que por ora foi nomeado como A3XX. No fim das contas, ambas as empresas pareciam satisfeitas em seguir caminhos separados. A Boeing conseguiu evitar possíveis ações antimonopolistas nos Estados Unidos. E, segundo a diretoria da Airbus, seria difícil cooperar com a Boeing em uma aeronave de grande porte e, ao mesmo tempo, estar em desacordo com eles em tudo mais. Afinal, já eram grandes concorrentes e não poderia ficar muito bem aos olhos do mercado essa junção. Além do mais, para o pessoal do Boeing, alguns dos desenhos iniciais para o A3XX eram, digamos, nada convencionais. Um deles, conhecido como P500, envolveria o uso de uma chamada bolha dupla horizontal, na qual duas versões modificadas da fuselagem existente do Airbus A340 seriam unidas lateralmente e depois envolvidas em uma única fuselagem externa. Isso resultaria em um avião realmente largo, com um total de 3 corredores, cerca de 20% maior que o 747-400, com uma capacidade total de cerca de 570 pessoas. O objetivo desse design era tentar usar a fuselagem larga para gerar um pouco mais de sustentação, um conceito que foi repetido com o mais recentemente proposto e excepcionalmente estranho Aurora D8, um projeto já em fase de conceito, mas ainda em desenvolvimento, feito em parceria com a Aurora Flight Science, o MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e a Pratt & Whitney, sob o patrocínio da NASA. Embora isso não tenha sido o que a Airbus escolheu no final, foi a primeira de várias tentativas de projetar uma fuselagem ideal para a aeronave. Sua capacidade projetada significava que simplesmente alongar uma aeronave existente da Airbus afetaria gravemente sua aerodinâmica. E se a Airbus tentasse compensar com asas realmente gigantescas, teriam grande dificuldade em encaixar a aeronave em qualquer aeroporto do mundo, até os maiores. Alguns outros projetos foram considerados, além da bolha dupla horizontal. Um design circular, que exigia um convés superior apertado, e um design de trevo, que era mais espaçoso, mas muito menos eficiente em termos de aerodinâmica. No final, a Airbus abandonou todos esses conceitos em favor de uma estrutura chamada ovoide, que é uma espécie de formato de casca de ovo quando visto em corte transversal. Um longo oval que ocupava apenas uma quantidade mínima de espaço, mas não limitava muito a capacidade de voar da aeronave. Isso significava que o avião também teria 2 andares em toda a sua extensão, em vez de apenas em uma seção frontal menor, como o 747. A Airbus designou 2 versões prováveis da aeronave. Uma acomodaria 500 passageiros e a outra com capacidade para 600 passageiros. Por motivos comerciais, a Airbus decidiu evitar o que descreveu como assentos de prisioneiro, que é o assento do meio na fileira central de 5 lugares que se vê no 747. Em vez disso, a companhia optou por um design para o convés principal, com 4 assentos na fileira central e 3 de cada lado. Porém, o projeto A3XX tinha uma série de problemas a considerar. Uma aeronave tão massiva como ela teria que ser capaz de distribuir seu peso em uma estrutura flexível, como a fuselagem de um avião. As rodas também teriam que ser capazes de suportar mais de 450 toneladas de peso. Ela teria que ser capaz de operar nos aeroportos do mundo, como também teria que ser relativamente silenciosa. E em caso de evacuação emergencial, a Airbus precisaria ter protocolos
para retirar um grande número de passageiros o mais rápido possível. As características da aeronave exigiam novos motores da Rolls-Royce, além de aliança de motores General Electric e Pratt & Whitney. As asas foram ampliadas para quase 8.500 pés quadrados, o que corresponde a quase 790 metros quadrados. A capacidade de seus tanques foi projetada para armazenar 319,5 toneladas de combustível, proporcionando à aeronave um alcance de 7.450 milhas náuticas, ou pouco mais de 13 mil quilômetros. As asas eram feitas de compostos de fibra de carbono e a aeronave tinha um cockpit comum compartilhado com outros modelos da Airbus. Isso garantia que os membros da tripulação de um A310 ou de outra aeronave similar da companhia pudessem se qualificar facilmente para voar na versão mais pesada. A aeronave também focou num sistema de evacuação que poderia retirar até 966 passageiros da aeronave em menos de 90 segundos. No entanto, o programa A3XX enfrentou outro obstáculo. As companhias aéreas que desejavam um contrato precisavam decidir se esperariam pelo modelo da Airbus ou comprariam os novos e já disponíveis Boeing 747. A Airbus estava hesitante em acelerar seu cronograma de produção porque queria garantir a qualidade e evitar possíveis constrangimentos. Só que eles acabaram acelerando o processo de design e oferecendo um preço mais baixo do que o da nova geração de 747s da Boeing. Essa estratégia deu certo e em janeiro de 1997, a Boeing anunciou que não prosseguiria com nenhum plano de expansão do 747, deixando o A3XX dominar o mercado de super jumbos. Infelizmente, as boas notícias não duraram muito para a Airbus. O mercado de ações asiático teve uma queda brusca e, de carona, afetou as ações da Airbus, levantando dúvidas sobre a capacidade da companhia de cumprir suas promessas de economia em comparação com os modelos 747. Os planos originais de acelerar o desenvolvimento foram revertidos e a Airbus explicou que era importante não apressar o projeto final. Apesar da frustração da indústria aérea, a Airbus continuou com o processo e, em dezembro de 2000, a aeronave estava pronta para prosseguir com 50 pedidos alinhados. O A3XX foi batizado de A380. O número 8 foi escolhido a priori para representar a seção transversal de 2 andares da aeronave e, em adição, como um símbolo de boa sorte nos países asiáticos, onde a Airbus esperava encontrar os primeiros compradores. A produção da aeronave ocorreu em toda a Europa Ocidental, com algumas peças transportadas por barcaças especializadas e enormes caminhões adaptados, além de outras peças maiores que foram transportadas pelo icônico avião Beluga da Airbus. As aeronaves foram montadas em Toulouse, na França, onde o avião foi revelado em 2005. O A380 teve seu primeiro voo comercial com passageiros em 4 de setembro de 2006 e estava quase pronto para entrar em operação. Apesar disso, o caminho foi árduo e repleto de atrasos na produção, que deixaram o céu nublado para a Airbus. O processo de montagem foi muito detalhado e demorado, pois cada aeronave exigia cerca de 530 quilômetros de fiação e o interior personalizado para cada companhia aérea. A aeronave também enfrentou problemas de software e dificuldades de configuração. Muitos funcionários da Airbus evitaram ou adiaram a entrega de mais notícias, levando a reações exageradas e má gestão. As companhias aéreas tiveram que lidar com atrasos significativos, o que gerou publicidade negativa
e controvérsias para a Airbus. O Airbus A380 é o maior avião de passageiros do mundo, com um comprimento de 73 metros e uma envergadura de 80 metros. Ele pode transportar 575 passageiros em sua configuração base, mas pode acomodar até 853 pessoas na classe econômica. Enquanto nas demais aeronaves comerciais, os assentos da classe econômica variam de 41,5 centímetros até 52,3 centímetros de largura. No A380, esses assentos são de 48 centímetros de largura, em uma configuração 3-4-3, isto é, 2 fileiras de 3 assentos nas laterais e uma fileira de 4 assentos no centro. O avião tem 2 decks, o inferior está voltado à classe econômica e o superior tem espaço tanto para a econômica quanto para a primeira classe. A aeronave tem uma carga máxima de 84 toneladas e um peso máximo de decolagem de 560 toneladas, quase o dobro do seu peso vazio. O A380 voa a uma velocidade de cruzeiro de 903 km por hora, ou 0,85 vezes a velocidade do som. Ele tem autonomia para até 14.800 km, o que corresponde a mais de 1/3 da circunferência da Terra. Além disso, voa a uma altitude máxima de serviço de 43 mil pés. Existem vários fatores que contribuíram para o fracasso comercial do A380. Um deles foi o alto custo de desenvolvimento e produção do avião, que chegou a cerca de 18 bilhões de euros. O A380 enfrentou vários problemas técnicos e atrasos na entrega aos clientes, que reduziram a confiança dos compradores e dos passageiros. Alguns incidentes graves, como uma explosão de um motor em 2010, também afetaram a reputação do avião. Outro fator foi a mudança na demanda do mercado de aviação. O A380 foi concebido na década de 1990, quando se previa que os grandes aeroportos ficariam cada vez mais congestionados e que haveria uma necessidade de aviões maiores para transportar mais pessoas entre os principais hubs globais. No entanto, com o surgimento de novas rotas e destinos, muitas companhias aéreas preferiram investir em aviões menores e mais eficientes, como o Boeing 787 e o Airbus A350, que oferecem mais flexibilidade e economia de combustível. O A380 também enfrentou a concorrência de outros modelos da própria Airbus, como o A330 e o A340. Além disso, o A380 teve dificuldades para se adaptar à infraestrutura e às regulamentações existentes. Por ser um avião muito grande e pesado, ele exigiu modificações nos aeroportos, nas pistas, nos terminais e nos equipamentos de solo. Ele também teve que cumprir normas específicas sobre a separação entre as decolagens e os pousos, para evitar turbulências causadas pela sua grande envergadura. Esses fatores limitaram o número de aeroportos e rotas que poderiam receber o A380. Por fim, o modelo sofreu com os efeitos da crise econômica global que começou em 2008, que reduziu a demanda por viagens aéreas e levou muitas companhias aéreas a cortar custos e cancelar encomendas. A pandemia do Covid-19, em 2020, agravou ainda mais a situação, levando ao colapso do tráfego aéreo internacional e à retirada antecipada de muitos A380 das frotas. Em 2019, a Airbus anunciou o fim da produção do A380, após não conseguir novos pedidos há vários anos. O último A380 foi entregue em dezembro de 2021. O Airbus A380 foi um avião revolucionário que impressionou o mundo com o seu tamanho, conforto e desempenho. No entanto, ele não conseguiu se adaptar às mudanças do mercado e às necessidades dos clientes.
Ele se tornou um símbolo de uma era que acabou, mas também de um sonho que se realizou. Obrigado por assistir e até o nosso próximo encontro. Tchau!